E aí galera, beleza? Stormer na área, tudo bom? Aqui é Alexandre Volvax falando. Opero no mercado desde 1998, já operei inúmeros ativos. O tema de hoje é sobre criptomoedas. Sábado é o dia em que eu coloco sempre estes vídeos, todos os sábados neste horário. E domingo de manhã eu coloco vídeos sobre mercados americanos. Nós temos nossa área de YouTube Membros, em que a gente fala sobre cenários gráficos para moedas americanas, para ativos americanos, para ativos brasileiros e também falamos sobre criptomoedas em 2 vídeos específicos. Bom, vamos dar uma olhada no que o cenário gráfico nos mostra a respeito do mundo, do universo de criptos neste momento, e com isso a gente consegue imediatamente dar uma olhada aqui. Não se esqueça de deixar um like, não se deixar os comentários com vocês e as eventuais dúvidas que vocês têm para os diversos movimentos. Temos aqui na tela então o gráfico do BTC contra dólar Tether. Então temos Bitcoin contra dólar Tether dentro de um gráfico diário. Classicamente falando, quando eu olho o cenário de um gráfico, eu sempre gosto de olhar o macro, então eu dou uma olhada no semanal. E este é o semanal do BTC. Veja que o semanal do BTC a gente consegue desenhar algo bastante clássico e fácil, que é o entendimento de uma linha de longo prazo, que é essa daqui. Então a gente tem uma linha de tendência de alta, que é basicamente essa linha desenhada aqui. E essa linha, então, ela está oferecendo um suporte inclinado para BTC. Esta é a região de suporte, assim como essa também é na região de suporte. Estamos nos aproximando dela ainda, e dentro desse período nós fizemos uma fase que nós estávamos nitidamente em tendência de alta, ou seja, isso aqui é um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto, 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 um topo mais alto e um fundo mais alto. Até aqui era uma tendência de alta, ou seja, a pressão dominante era a pressão compradora, até este momento, e daí a gente faz uma situação, quando nós aproximamos 74 mil dólares, em que os vendedores começaram a pressionar mais o caminho e travar um pouco mais a movimentação de preços. Os vendedores conseguiram empurrar o primeiro ciclo para baixo, os compradores tentaram empurrar e eles não tiveram força suficiente para fazer um topo mais alto que o topo anterior. Isso denuncia que realmente a compra enfraqueceu, a compra cansou. Logo a seguir, os vendedores bateram mais e conseguiram formar um fundo discretamente abaixo do fundo anterior. E mais uma vez os compradores tentaram defender, tentaram romper o topo anterior e não conseguiram, falharam vergonhosamente. Essa falha de romper os 74 mil dólares denuncia então que o BTC passa a andar agora não mais numa tendência de alta, mas dentro de uma congestão. Congestão é um cenário que você tem equilíbrio de forças. De um lado você tem forças defendendo esta região aqui, a região de 53 mil dólares, e do outro lado você tem forças defendendo na venda a região de 70 a 72 mil dólares. E isso produz essa lateralização, que é uma fase bastante difícil para operar na ponta da compra durante esse tipo de cenário em que o mercado não está bem definido. É bem verdade que no meio do caminho a gente vai ter alguns movimentos de alta, algumas amplitudes boas de alta, inclusive daqui até aqui foram 26%, daqui até aqui 25%, e mesmo daqui até esse topo em torno de 22%. Mas são movimentos mais travados, não são movimentos muito limpos, não são movimentos como o que acontece nessa fase aqui, que é a fase gloriosa, que é o verão de criptos. Não dá para dizer que a gente está no inverno de criptos ainda, sem dúvida alguma, não enquanto nós não perdermos esta linha. No momento que a gente perder essa linha, aí nós poderíamos dizer que acabou a fase gloriosa das criptos? Não, nós poderíamos dizer que as criptos entraram num período de inverno com uma possível correção um pouco mais ampla, que nem foi mais ou menos essa situação quando aconteceu aqui. Então aqui foi o momento de inverno do cenário cripto. Não é o que me parece que esteja acontecendo agora. Para mim, o que eu estou olhando basicamente é um movimento que já aconteceu 5 tempos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dentro de um retângulo, geralmente a gente consegue produzir 5 movimentos até que a gente consiga romper e acelerar. É muito difícil dizer se este aqui é o movimento atual que vai conseguir romper o topo anterior. Não tem como dizer isso. De fato, é impossível dizer isso. Algumas ferramentas que nos induzem a esta possibilidade, que nos induzem a acreditar que este seria o movimento que poderíamos estar iniciando um ciclo maior de alta,
é que basicamente nós temos sim uma ferramenta que nos oferece a ideia do M2 global, que é basicamente a quantidade de dólares circulantes no mundo. Essa ferramenta em si, ela está entregando realmente uma movimentação mais importante, uma movimentação que consegue inclusive romper o topo anterior. E isto é algo que me chama a atenção. Então, se nós estamos observando o M2 global crescendo, e de fato nós estamos observando isso, então nós temos que estar muito atentos aqui à possibilidade, sim, de que o BTC em algum momento consiga romper essa congestão, abandone essa congestão, e abandonando essa congestão, permita de fato operações úteis e operações interessantes e mais fáceis na ponta da compra. Por enquanto, deixa eu colocar aqui na tela só para vocês poderem ver comigo. A gente vê o ouro rompendo seu topo histórico. Isso aqui é ouro rompendo o topo histórico. E isso faz parte do crescimento do M2 global. Então, aparentemente, o dinheiro está saindo do cenário de bonds americanos, já que as taxas de juros americanas começaram a reduzir. A gente consegue ver que isso traz, olha aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo, deixa eu colocar isso aqui com uma cor um pouquinho melhor para vocês. Isso aqui vocês estão vendo basicamente é o M2 global. Então isso aqui é liquidez, tá, de dólares no mundo, cada vez mais dólares no mundo. Deixa eu colocar o gráfico do Prime BTC aqui. Isso é importante porque normalmente, para que nós tenhamos de fato uma movimentação de criptomoedas em alta, nós precisamos que a liquidez exista mais dinheiro circulando no mundo. Quando a gente coloca aqui, ó, gráfico semanal, a gente vê que a última grande pancada que as criptos deram, que foi aqui, ela foi alimentada muito pelo aspecto da liquidez global explodindo quando o mercado Fed criou milhões e milhões de dólares para a pandemia. Essa puxada que produziu essa alta violenta do Bitcoin. Ao mesmo tempo, quando o M2 global começou a lateralizar, como aconteceu durante toda essa fase, o Bitcoin entra numa fase de inverno, e agora a gente reacelera o M2 global, mais ou menos como está acontecendo aqui, e podemos daqui a pouco iniciar um ciclo de alta bem forte como esperado. A dúvida principal, e a M2 global rompeu seu topo histórico há poucas semanas, digamos assim, a dúvida neste momento é, está na hora de tomar BTC ou está na hora de tomar altcoins? Bom, neste momento eu estou olhando mais para BTC e para as criptos principais, BTC, Ethereum e não outras criptos, basicamente porque eu entendo que o movimento de crescimento das altcoins, ele acontece após a realização de lucro daqueles que ganharam dinheiro no BTC. Então, quando a gente coloca aqui o BTC a dominância do BTC, nós vamos perceber que ela está ainda, neste momento, numa tendência de alta. Essa é a dominância do BTC, está em tendência de alta, dentro de um canal de alta, tentando se aproximar da região de 63%. Não acho que a gente consiga chegar até lá, tá? Eu acho que nesse mundo atual existem muitas outras criptos que dividem a repercussão de dinheiro dentro do BTC, apesar que nenhuma delas tem tanta confiabilidade quanto o BTC em si, e apesar que a gente sabe que a maioria das pessoas que entram no mercado de criptos entram pelo Bitcoin. Portanto, no meu entendimento, eu só pensaria realmente em começar a comprar altcoins mais agressivamente quando acontecesse a perda daquela linha de suporte do BTC, da dominância do BTC, coisa que está longe de acontecer. Então, para mim, essa é uma fase de acumulação dentro do BTC, essa é uma fase que os players institucionais, ETFs, estão tentando acumular BTC o mais próximo possível de 50 mil dólares, 52 mil dólares, para que então sim eles consigam em algum momento, com a entrada de cada vez mais dinheiro no mundo, liberar o BTC e permitir que ele faça um novo ciclo de alta. Eu caracterizaria todo esse movimento aqui como provavelmente uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, aqui é uma onda 4, e daí nós iremos em algum momento iniciar a onda 5 para observar altas. Agora, quando a gente faz isso tudo e a gente coloca aqui o gráfico, a gente está perguntando, ok, então por longo prazo é uma boa ideia estar comprando criptos, comprando BTC. Mas e para o prazo mais curto? Bom, para o prazo mais curto, quando a gente afasta aqui um pouco o gráfico, a gente está vendo uma coisa que é desagradável para os comprados, que é basicamente, se a gente pega uma linha unindo esses topos aqui e uma linha unindo esses fundos aqui, nós temos um canal de baixa.
Então esse é um canal de baixa, em que a gente tem classicamente resistências batendo nessa região, nesta região, nesta região, nesta região, nesta região. E nós estamos nos aproximando de uma zona de resistência dentro do BTC, dentro do Bitcoin. A pergunta aqui não quer calar, nós vamos conseguir romper este topo? Nós vamos conseguir ultrapassar essa região? Ou nós vamos reiniciar um movimento de recuo para que os institucionais consigam comprar um pouco mais de BTC perto de 51 mil dólares? E temos aí no cenário de eleições americanas que começam a ficar cada vez mais próximos. Bom, do ponto de vista de risco, não compensa para mim assumir risco de compra em BTC neste momento. Eu entendo que é muito mais sensato esperar um recuo e tentar comprar perto de zonas de suporte próximas da hora de 57 mil ou eventualmente próximos de 52 mil dólares. Ponto, nova linha, tem um detalhe. Se nós conseguirmos romper, prestem bem atenção nessa frase, porque essa frase era fundamental no entendimento de um trader. Se nós conseguirmos romper a região dos 64 mil dólares, eu não comprarei. Eu vou esperar que o mercado faça um recuo, formando aquilo que recebe o nome de pullback. E eu vou comprar o pullback. Vou comprar quando fizer o primeiro recuozinho e se aproximar dessa zona de resistência, agora como suporte. Eu não compraria de imediato este rompimento e, em verdade, até consideraria, sim, alguma operaçãozinha de venda na perda dessa mínima, com stop acima dessa máxima, se isso aqui não fosse BTC. No meu entendimento, o BTC não se vende. O BTC não se opera vendido no BTC, no meu entendimento. Tá, então aqui eu estou entendendo que não é a hora apropriada para compras. Vou esperar que o mercado faça um recuo, se aproxime do suporte, próximo do suporte, eu vou pensar em comprar. Se romper essa região, coisa que eventualmente pode acontecer, é o cenário menos provável, eu não irei comprar. Eu vou esperar o próximo recuo para comprar perto do novo suporte estabelecido. Quando a gente entra no 240 minutos, a gente tem o 240 minutos entregando aqui, daí eu gosto de olhar o 240 minutos sempre sob a ótica de uma média móvel de 80 e de uma ótica de estocástico lento, mas o mais sobrevendido possível. A gente teve uma belíssima oportunidade de entrada no BTC alguns dias atrás, quando foi nesta região aqui. Esse foi um bom ponto de entrada dentro do encaixado no modelo que eu gosto de operar. Esse trade entregou quase 7,7% em 4 dias e agora nós estamos lateralizados. Aqui eu não consigo comprar. Aqui eu preciso que esse negócio volte para cá e faça isso, ou eventualmente a gente consiga romper essa região e eu poderia até pensar uma operação aqui com stop nesse nível, mas eu acho que é curto e tem uma grande possibilidade de dar ruim. Eu prefiro comprar com o mercado sobrevendido. Ethereum contra BTC, vou botar Ethereum primeiro contra dólar Tether. O Ethereum contra dólar Tether, o Ethereum está mais fraco que o BTC há um bom tempo, não é de hoje, mas o Ethereum está mais fraco do que o BTC. Ele vem dentro de uma tendência de baixa contra a paridade do BTC. Mas ele se aproximou de uma longuíssima zona de suporte. Eu queria chamar a atenção para os amigos disso. Observem que Ethereum, nesse momento, se a gente pegar uma reunião desses fundos aqui, olha que lindo. Olha que lindo. Olha esse canal de alta. I like it. Olha esse canal de alta. E olha isso daqui. Olha quando chegamos aqui, ó. Olha esse ponto no canal de alta. Olha esse ponto aqui no canal de alta. Olha esse ponto aqui no canal de alta. Isto, para mim, indica que o Ethereum está entregando, nas próximas semanas, eventualmente, um movimento como este. O que levaria ele para perto de 5.500 dólares. O que dá um belo movimento de alta para Ethereum. Então, para quem gosta de operar as criptos um pouco mais conservadoras, um pouco mais tranquilas, um pouco mais moderadas, Ethereum está gerando um sinal de compra para mim neste momento, sim, no semanal. Tá? Uma operação de prazo mais longo, em que eu estaria comprando esta ruptura, e meu stop nesse momento fica imediatamente abaixo de 2.050 dólares.
E meu alvo é no mínimo o topo anterior em 4 mil dólares para um gráfico semanal. Entrando no gráfico diário, a gente conseguiu cortar uma linha de baixa, que era essa, olha que lindo. A gente corta essa linha de resistência. Então, no diário, nós estamos indicando que a gente muda para uma tendência de alta no diário. Então, estamos agora em tendência já de alta no diário, topos e fundos ascendentes. Eu gostaria de esperar um pullbackzinho no diário para um swing trade menor definido e que acontecesse um recuo até perto de 2.450. Aqui é uma zona que eu procurei por compras, para daí poder carregar o próximo movimento de alta que viria até a média móvel de 80 e até esse topo anterior aqui, que é a região de 2.800 dólares. E aí, se acontecer esse recuo, poderia pensar em comprar nessa região. Eventualmente, quando romper a média móvel, eu espero romper a média móvel, espero o pullback e compro em cima da média móvel de 80. Tudo isso com o objetivo de voltar, em última análise, para 4 mil dólares. Quando a gente bota 240 minutos dentro do Ethereum, nós estamos nesse momento bastante sobrecomprados, como a gente pode ver, e automaticamente indicando a necessidade de um recuo até a média móvel de 80. Só que, a gente percebe que Ethereum está fazendo um padrão de correção lateral. Há várias e várias horas, os vendedores batem, os compradores seguram. Os vendedores batem, os compradores seguram. Os vendedores batem, os compradores seguram. Não deixando que o mercado sequer faça uma correção aguda. Quando a gente fala de correções, pessoal, o mercado tem dois tipos de correção. Uma coisa é o mercado subir e quando vender, cair agudamente, produzir uma queda aguda. A outra coisa é ele subir e quando os vendedores baterem, ele ficar de lado. Ficar assim. Ó. Isso aqui se chama correção lateral. Correção lateral, que é o que a gente está vendo aqui. Aqui teve um princípio de correção lateral até que os vendedores conseguiram empurrar o suficiente. Então, essa é uma correção lateral. O rompimento dessa região de correção lateral entrega um master bandeira, padrão clássico, muito famoso dentro do mercado financeiro, para quem conhece há muito tempo. Isso poderia empurrar Ethereum rapidamente para 2.800. Então, eu vou colocar aqui um alerta para me avisar se romper 2.550 dólares, Ethereum pode dar uma pancada para cima, sim. Aqui a gente vê 3 barras que me oferecem um sinal de compra dentro do modelo que eu gosto de operar. Isso aqui recebe o nome de realização frustrada. Basicamente é um candle vermelho, um candle branco, um candle vermelho. Essa sequência me indica que a ruptura da máxima desses 3 candles me toma a posição. Como eu estou ficando na mínima dos 3 candles e é uma operação bastante interessante ser operada a favor da tendência de alta de Ethereum contra dólar Tether em 240 minutos. Muito bem. Vamos olhar aqui outros ativos. Neste caso, Solana contra dólar Tether. Gráfico semanal da Solana. A Solana, acho que não é necessário reforçar, mas acho que é importante mencionar. A Solana há vários e vários meses vem mais forte que o BTC. A Solana, durante o período de recuo dela, ela recuou menos que o BTC. E, portanto, Solana tem um potencial de subir mais que o BTC nas próximas semanas, tá? Já que ela tem uma força relativa maior do que o próprio BTC em si. Então, Solana também oferece, nesse momento, para mim, uma oportunidade interessante de tomada de posição num gráfico semanal. Observe aqui no passado que com a situação de aproximação do estocástico nessa região, os pontos de compra foram muito eficientes. Obviamente que não durante o inverno de criptos, aqui não foi interessante, mas durante a fase de verão de criptos e mesmo durante a fase de primavera de criptos, esses sinais de entrada aqui foram sinais muito eficientes para boas compras em Solana. E nós estamos nos aproximando dessa região, formando o que eu chamo de fundo 1, 2, 3, mínima mais baixa, mínima mais alta, e rompendo aqui. No meu entendimento, Solana tem como objetivo atingir realmente o topo anterior em 200 dólares, voltar para essa área. É bem verdade que nós teremos resistências em 158 dólares e 186 dólares, mas se tudo correr muito bem, nós vamos conseguir romper essas resistências e atingir a área de 200, que seria o alvo principal. E meu stop aqui, nesse momento, já começa a ficar um pouco mais caro, é um stop percentualmente de uns 19%, meu alvo 27% e alvo posterior em 38%. No gráfico de 240 minutos, gráfico diário, nós estamos batendo exatamente agora numa resistência, então agora não é a hora de comprar. Agora, num swing trade, não seria hora de comprar, porque a gente está tocando aqui, ó. Aí é ruim. Aí é ruim, mano.
Sim, aqui é ruim. Aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é ruim. Linha de resistência inclinada, média móvel de 80, estocástico sobrecomprado com um duplo topo. Aqui tá ruim. Aqui, inclusive, se perdesse essa mínima aqui, mínima de hoje, daqui a algumas horas, eu veria um cenário de possível correção da Solana e retorno para a região de 125, 126 dólares. Então aqui eu seguraria as entradas. Não vejo um ponto de entrada muito adequado neste momento para swing trade, para operação de curtíssimo prazo. Nós estamos a 1, 2, 3 dias consecutivos de alta. Solana costuma trabalhar em ciclo de 3 dias. 1, 2, 3, corrige. 1, 2, 3, corrige. 1, 2, 3. Não me surpreenderia que acontecesse uma correção aqui. 1, 2, 3, corrige. Então, no 240 minutos, a gente está vendo essa correção já acontecendo. No 240 minutos, a gente vê que a gente consegue romper a linha de baixa do 240 minutos. Deixa eu desenhá-la um pouquinho melhor agora. Nós rompemos essa linha nesse movimento aqui, mas não fizemos um pullback adequado. Então eu vou esperar as próximas horas para tentar comprar Solana ou algum sinal de reversão de Solana perto de 137 dólares. Qualquer aproximação dessa região aqui me ofereceria uma entrada se eu tiver um candle de reversão, especialmente se eu tiver com o meu estocástico neto aqui embaixo fazendo isso daqui. Então eu vou ficar muito ligado nos próximos 2, 3 dias para aproximar-se desta área e permitir uma compra na Solana por um preço mais em conta do que ela está agora. Muito bem. Outros ativos que realmente fizeram movimentos bizarros. Maker segue num ponto muito fraco, por impressionante que pareça. Maker enfraqueceu violentamente nos últimos meses, né? Vem recuando, está encostado numa zona de suporte que é esta. Dá para cair até um pouquinho mais, tá? Linha de tendência de alta, a gente consegue observar aqui um fundo e topo anterior que foram rompidos. Ó, topo, topo. Poderíamos puxar para este topo aqui. E quando a gente vê este topo aqui, é uma região de suporte, sim. É uma região de suporte e o estocástico lento absurdamente sobrevendido, como está aqui, como está aqui, como está aqui. Meio que ele está sofrendo uma pressão de venda realmente bastante importante. E por enquanto ainda não fez sinal de fundo, não no gráfico semanal. Ela até tinha feito aqui um 2, 3 de compra, podemos entender isso aqui como um 2, 3 de compra. Mínima, mínima, mínima. Se rompesse essa máxima aqui, nós teríamos uma disparada de Maker para realmente tentar buscar esta área de resistência em 2.162 e por último essa outra área de resistência em 2.893. Mas por enquanto não estou vendo comprador muito presente não. Nem no gráfico diário a gente tem a possibilidade de um pivô de alta ainda, não tem. A gente tem algumas divergências altistas acontecendo aqui. Vejam que este fundo no preço ele está mais baixo que o fundo anterior. E esse fundo no indicador ele está mais alto que o anterior. Então isso recebe o nome de divergência de alta. Um dos dois está mentindo. Na maior parte das vezes quem está mentindo é o preço. E o mercado conseguiria fazer um movimento de retorno para cá. Mas eu ainda não tive entrada de compradores em Maker nesse momento que justificasse tomada de posição. AVE. AVE está extremamente forte. AVE está num ritmo enlouquecido de força. E a AVE tem essa frequência que nós estamos vendo aqui. Está querendo romper a resistência de 150 dólares. E se fizer isso, a AVE iria buscar o próximo nível da frequência dela, que seria atingir a região de 190 e eventualmente 237 dólares. Então a AVE contra o dólar Tether está realmente poderosa. Existe chance de AVE voltar aqui para o topo principal dela? Eu acho que até existe, mas não vai ser nesse ciclo agora não. No meu entendimento, talvez no outro ciclo, não agora. Ela teria que crescer muito o market cap dela para chegar lá em 538 dólares, o que eu acho pouco provável, a não ser que o mundo seja inundado de dólares de novo e daí a gente consiga crescer o market cap dela radicalmente. Nesse momento, com este nível de estocástico, tocando esse topo anterior no semanal,
Eu não acho um bom ponto de entrada, eu acho um ponto perigoso. Ainda mais que Eve tentou romper um topo, rejeitou, está tocando novamente nesta mesma região de topo do diário. Temos já divergências de baixa. Vejam que este topo em relação a este topo está mais alto e este topo do indicador está mais baixo, indicando a possibilidade que ele esteja esgotando o movimento de alta, muito possivelmente, estou falando isso no gráfico diário, alguns dias, para um eventual retorno até 115. Essa seria uma região que eu procuraria por sinais de compra sim. Eu gostaria muito de ver a Eve recuando até a média móvel de 80 que está aqui subindo, tocando aqui, ó, perto de 125,50. Esse é um ponto que eu procuraria por entradas mais agressivas em Eve. No 240 minutos, a gente vê que o mesmo cenário de construção de retângulo está surgindo nos 240 minutos, topo, fundo, topo, e agora poderemos voltar para esta região de suporte aqui e entregar o cenário mais provável, seria entregar um retorno para cá. Percebam? A força compradora, ela domina o mercado da Eve nesse momento. É importante mencionar isso. Observe o tamanho dos candles brancos e a quantidade deles. E os candles vermelhos não conseguem limpar o último movimento de alta. Então nós tivemos uma entrada de compra nessa região. Eu não acredito que a gente voltaria até aqui. Eu acredito que a gente vai fazer uma correção, que nem a gente fez essa correção aqui. Mas essa correção não venceu toda essa alta. Então acho que esta correção aqui provavelmente não irá vencer toda essa alta que foi feita. Então o próximo aqui de 145 pode ser que surjam compradores. E é quando o nosso média móvel estará subindo e o nosso estocástico estará aqui embaixo. E aqui foi uma ótima oportunidade de compra de Eve algumas horas atrás, entregando 13% de alta. Vamos olhar aqui a Injective. Injective contra a BTC. Está ganhando força a Injective contra a BTC. Existe a possibilidade da Injective dar uma puxada sim. Ela está tentando romper essa zona de resistência aqui. E se Injective contra a BTC rompe essa resistência, ela reverte uma tendência de alta contra o BTC. E daí possivelmente nós veríamos esta criptomoeda valorizando-se frente ao BTC. Mas vamos lá, Injective contra dólar Tether. Injective contra dólar Tether, gráfico semanal. Deixa eu limpar essa tela o máximo possível e tirar esses estudos todos para que a gente consiga entender o que ela está fazendo. Injective, tá, foi um dos ativos mais fortes no ano 2023 e durante o ano 2024 vem entregando correção após correção. Essa correção em si, ela aproximou-se de uma zona de suporte muito importante observada no topo de 2021. Aqui, muita hesitação aconteceu durante essa fase e a gente vê que funcionou como uma zona de hesitação aqui também. Então, essa região de 14 dólares é uma área importante para a Injective, bem importante, eu diria. Essa é uma cripto que tem possibilidade de dar uns 10x? Eu entendo que sim. Essa é uma cripto que tem possibilidade de dar uns 10x. Tá? Porque se esse movimento aqui estiver fazendo exatamente o que eu acho que ele está fazendo, eu diria que isto aqui é uma onda 1, certo? Diria que esta é a onda 2. Aqui seria a onda 3 de alta. E aqui nós estaríamos iniciando uma onda 5 de alta. Geralmente o alvo da onda 5 de alta, para quem trabalha com esse tipo de conceito de Elliott, eu não sou um cara que gosta muito de Elliott, mas para quem trabalha, o alvo seria o topo da 1 até o topo da 3, largado a partir do fundo da 4, o que entregaria Injective num alvo gigantescamente alto, lá na faixa de 220 dólares, o que seria realmente muito mais até do que 10 vezes, quase 10 vezes, 8 vezes. Só que o ponto é, onde é que eu vou comprar isso? Tá num bom ponto de compra? Bom, no meu entendimento, o bom ponto de compra aconteceu na ruptura da máxima deste candle aqui em 17 dólares com stop abaixo de 13 dólares. Estou falando agora de DCA e de compra de longo prazo. Agora, quando a gente olha aqui no semanal, veja que a gente já vinha várias semanas com o estocástico sobrevendido, dando sinais de que nós estávamos próximos de um possível bom ponto de compra. Mas isso aqui também aconteceu durante essa fase, não foi das melhores movimentações, a fase de inferno de criptos. Não é o momento que a gente vive agora, a gente vive dentro de um possível verão de cripto, talvez uma primavera de criptos. E a gente está construindo aqui esta linha de baixa com esta linha de suporte. Isto é uma cunha descendente que foi rompida agora há pouco. Então, uou, isso me interessa. Isso me interessa.
a gente conseguiu cortar essa linha de resistência. Agora, nós vamos conseguir subir até este topo aqui. E se atingir aqui, eu realizo o parcial, espero o próximo recuo e procuraria comprar próximo do que seria esta linha aqui, perto de 19 dólares. Essa é a região que eu gostaria de comprar após um recuo, que seria inclusive o pullback dessa LTB rompida aqui. Tá, então, para mim, não acho um bom momento de compra de swing trade hoje, mas no próximo recuo, sim. E, portanto, eu posso entrar no 240 minutos e esperar que o 240 minutos aproxime-se de uma zona de suporte. Onde seria a zona de suporte que eu procuraria por compras dentro da Injective? Bom, a gente tem este canal de alta que está desenhado aqui no 240 minutos. A gente consegue desenhar esse canal e a gente tem suportes, obviamente, aqui. Não vou esperar que chegue lá, não vai chegar lá no meu entendimento. A gente tem um outro suporte nessa linha. Então, próximo de 19,50 eu estou pensando em comprar. Até porque se eu uno esta linha com esta linha, esse topo com esse topo, essa é a região que eu gostaria de comprar Injective em 19,19. Então, qualquer recuo que aproxime os preços para cá e que forme um sinal de reversão, nas próximas, vamos lá, 16 ou 25 horas, eu posso pensar em comprar, com o meu stop ficando abaixo desse fundo aqui e meu alvo sendo esta região que aqui está. Esse é um ponto. Outro aspecto possível de entrada, e naturalmente está alinhado inclusive com o recuo do próprio estocástico lento, e automaticamente com a média móvel de 80 aqui, a última boa compra de Injective foi nesse ponto, pelo modelo do estocástico lento que eu tanto sou fã. Então, o outro ponto possível, que eu poderia assumir posições também, seria abandonar a ideia de que teremos uma correção, porque o mercado realmente está muito forte, e que nós não vamos mais corrigir, e que nós estamos olhando um triângulo simétrico nesse movimento. Se a gente dá um zoom aqui, para quem opera num prazo bem curto, alguns amigos podem ser eventualmente day traders, nós temos aqui topos mais baixos, fundos mais altos, um triângulo simétrico, e o rompimento dessa região poderia elicitar mais um movimento de alta para buscar a região de 22. Essa é uma alta não desprezível de quase 5%, para um swing trade isso é bastante interessante. Mas novamente falando, eu como gosto de operar de maneira mais estratégica, eu esperaria por um recuo um pouquinho mais amplo. Injective está interessante, sem dúvida. E daí a gente tem a FAT. Whoa, look at her! FAT. Galera, preste atenção nessa cripto. Esta cripto é, no meu entendimento, a cripto que tem um potencial muito forte, eventualmente de entregar uns 3, talvez 5x. Então, FAT nesse momento está em um verão de cripto, ela está dentro deste canal de alta. Olha que coisa mais linda, sexy. Wow! Look at her, static. Como é que tu consegue ficar tão static assim? Olha que coisa mais linda. Fez uma puxada, recuou, fez uma puxada, recuou. Observe que o tamanho desse recuo aqui, este tamanho de recuo. Pega isso aqui, transporta isso daqui para cá. Nossa, é o mesmo tamanho de recuo, é o mesmo tamanho de recuo. E se for o mesmo tamanho de recuo, observe o tamanho dessa alta aqui, ó, esta alta aqui. E pega essa alta aqui e pronto aqui. É o mesmo tamanho de alta. Portanto, se nós fizermos o mesmo tamanho de alta, para mim, FAT decolou com um alvo de 8 dólares e 40. E por isso eu estou muito atento a ela. Ela decolou, galera. Ela decolou. Olha o estocástico lento fazendo um duplo fundo aqui. Pancada. Aí tu entra no diário. Tendência de alta. Ok, mas não se desespere. Não entre em FOMO ainda. Não entre em FOMO ainda. Vejam que ela rompeu esta região de duplo topo. E, portanto, FAT tem o potencial de voltar para cá. Se aproximar de 1,36. E perto de 1,36. Se vocês quiserem me emprestar, eu pego o dinheiro emprestado para comprar FAT. Uau, tão agressivo assim, história? Tá, não vou ser tão agressivo assim, mas sim, para mim, vai ser muito interessante se acontecer a aproximação de 1,37. É a região que eu quero comprar FAT para buscar o próximo movimento de alta que eu estou entendendo ser em torno de 3,07. Aí quando a gente bota aqui 240 minutos,
A gente tem afeto nesse momento não muito bom, é óbvio, porque a gente tem aqui uma cunha ascendente com divergências baixistas. Eu esperaria por algum recuo, aproximação dessa região, como mencionei, 1,37, 1,41. Eu sou um mega comprador de FET quando aparecer algum sinal de reversão nessa região que está aqui. Ok? Muito bem. Então já temos 35 minutos de vídeo, já ultrapassou um pouco o meu tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de toda essa sobrevoada aqui do universo de criptos principais. E se vocês têm alguma cripto que vocês estejam chamando a atenção, a gente pode conversar amanhã, de tardezinha, final da tarde, na área membros Histórico on Criptos. Galera, fiquem com Deus, bom final de semana, um abraço, até mais, tudo de bom.